Olá, tudo bem? Meu nome é Delson, sou professor e fundador aqui da Escola de Efeitos Especiais. E essa aula é para te mostrar como você implementa múltiplos efeitos no seu audiovisual, no seu produto audiovisual, seja um filme, seja uma série, seja num canal. Então, como você implementa esses múltiplos efeitos? Repara que eu não estou falando somente de ou somente maquiagem, ou somente tiros e explosões. Não, eu quero te mostrar como você junta essas diferentes facetas dos efeitos especiais nas suas produções. Então, essa aula específica a gente vai conversar sobre isso. Antes de tudo, você precisa saber para quem é esse conteúdo. Então, se você, por exemplo, já trabalha com efeitos especiais, com segmento específico, então somente com maquiagem ou somente com tiros e explosões, é para você esse conteúdo. Se você quer ficar inserido aí nesse universo dos efeitos especiais, você está começando aí no audiovisual e acha muito rico esse universo dos efeitos especiais, é para você também. Aqui na escola tem muitos alunos que já têm uma vivência com efeitos especiais e outros que não têm nenhuma. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Rodney, um cara que ele já produziu aí curtas-metragens, seriados para a internet e longas também documentais. E ele foi alguém que entrou em contato com os efeitos especiais de uma forma muito forte aqui na escola. Então dá uma olhada no depoimento dele. Fala pessoal, me chamo Rodinei, eu trabalho com produção de ficção, como roteirista, diretor e pós-produtor. Sou responsável pela aplicação do não real nas minhas produções, A experiência de entender os mecanismos e práticas para conseguir um resultado mais convincente na tela é crucial para o sucesso de uma produção. A organização e a didática do Delson e da EFX, e principalmente a organização do conteúdo, como ele é exposto, pra gente, fez assim meu entendimento ser muito mais direto, prático e rápido, e efetivo, obviamente, Eu não apenas recomendo o curso do Delson, mas afirmo que pra galera que tá no audiovisual, que tá no mercado trabalhando ou tá querendo entrar nesse mercado, ele é um curso que na verdade é essencial. Você saber como faz na prática vai fazer toda a diferença para você ser um bom profissional ou não, Eu gosto muito desse depoimento porque ele é um cara que produz muito, é um cara que está nativa no audiovisual, como diretor, como produtor de efeitos, então eu acho muito interessante esse depoimento do Rodney. Agora eu preciso falar um pouco sobre como a escola, como ela surgiu também, a história da escola, para que você conheça um pouco mais sobre a gente. Já que você está nessa página do nosso curso e provavelmente vai ser um aluno nosso, é importante que você entenda como surgiu a escola, Então, basicamente, lá em 2020, quando teve a pandemia, o auge da pandemia, não sei se você vivenciou isso, provavelmente sim, você vivenciou isso, mas nesse auge tudo meio que parou, E o mercado digital houve um boom, no mercado digital, porque as pessoas estavam em casa e havia necessidade de consumir cursos. Ao mesmo tempo, a gente começou a se inserir nesse universo do audiovisual, no mundo digital, nesse período. Só que acontecia uma coisa muito interessante, porque até então o conhecimento sobre os efeitos especiais ele não era difundido no Brasil. Então, assim, poucos lugares tinham, tão poucos que eu não tive contato. Ah, como assim? Porque na minha época acadêmica que eu estudava, audiovisual, eu queria muito colocar esses efeitos especiais, que são efeitos que realmente transformam o seu filme. Só que ninguém ensinava, nem professores sabiam, difícil encontrar no mercado algum curso, era bem difícil. Aí eu fiz um curta na época, lá em 2014, se eu não me engano, que foi o Limbo. Basicamente tinha umas cenas com armas, mas não tinha tiro. Eu queria muito colocar tiro, mas tiro falso, Só que ninguém me ensinava, quer dizer, eu não sabia para onde ir, para onde correr. Nenhum professor sabia como realizar esses efeitos. E aí eu pensei assim, ok, esse filme então vai ter que ficar assim, sem tiros e explosões. Mas deixa eu entender como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso melhorar meus filmes, como é que eu posso trazer um pouco desses efeitos especiais para dentro das minhas produções. E aí eu percebi que, como não tinha ninguém que falava sobre isso, comecei a caçar, comecei a pesquisar. Encontrei um fornecedor de sensores, um bom fornecedor de sensores. Dei a sorte, pessoal? Porque hoje em dia você vai na internet e tem fornecedores de sensores que são bem perigosos. Eu acabei encontrando muito bom.
E aí eu comecei a efetivamente praticar, né, e colocar em prática, e pegar referência, e testar, e testar, e testar. E aí nasceu a escola, então lá em 2020, né, um tempo depois, desde 2014 até 2020 a gente foi testando, em 2020 a gente pegou e criou o curso com essas técnicas. Eu lembro que eu dava aula em faculdade nessa época, né, faculdade aqui de São Paulo, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e aí também ninguém sabia que era possível, todo mundo olhava, né, eu levava os sensores, fazia às vezes no pátio, né, aberto, todo mundo ficava olhando e falando, nossa, que fantástico. E começaram a me chamar para muitos workshops, para dar alguns cursos também sobre o tema, né, presencial. E aí eu fui, cada vez mais me apaixonava mais pela área, ia entendendo, ia misturando, ia trazendo diferentes efeitos, ia fazendo as criações próprias, ia olhando as referências e fui evoluindo, né, fazendo com que o conhecimento também evoluísse. E a gente chegou na escola de efeitos especiais, né, então a gente aprimorou o curso, colocou mais coisa, trouxe aí, além de tiros e explosões, próteses e maquiagens, efeitos com luzes, trabalhamos também aí o chroma key e efeitos com sangue. A gente começou a levar esse conteúdo, levar esse conhecimento para as pessoas que queriam saber, e aí surgiu a escola, né? E aí hoje a gente tem nosso galpão, que tem nossas experiências práticas, onde a gente faz algumas filmagens, e o nosso grande jogo, onde a gente joga muito bem, é no mercado online, que é onde a gente nasceu efetivamente, porque a gente sabe que falta, assim como eu vivenciei isso, de não ter um curso próximo, um conhecimento próximo, a gente sabe também que em diferentes locais aí do país não há esse conhecimento de forma fácil. E aí eu acabei nessa minha trajetória tanto trabalhando com uma produção prática, como também acadêmica. Aí acabei estudando academicamente alguns temas que ninguém gostava, né? Como, por exemplo, western e cinema catástrofe. Então eu estudei no mestrado western, do diretor Sergio Leone e Clint Eastwood, e no cinema catástrofe também, o cinema estadunidense, tá? Que traz muito a efeitos especiais e visuais também. Para você que não sabe, assim, o efeito especial e visual, eles são diferentes. Então o especial são aqueles efeitos feitos no set, que você vai conseguir observar esses efeitos olhando. E o visual é aquele que você não consegue ver no set, né? Você vai fazendo uma pós-produção. Então essa diferença entre esses dois tipos de efeitos. Tem autores que vão trabalhar os dois como a mesma coisa. E tudo bem, a gente aqui separa efeitos especiais de visuais, tá? Então efeitos especiais são os efeitos práticos. Qual que é o ideal que eu acredito? É você conseguir unir os dois. Unir o efeito visual com o especial. Algumas vezes você vai precisar somente do visual, outras vezes somente do especial, mas a grande maioria das vezes você vai utilizar os dois, tanto o especial quanto o visual, eles se complementam. Esse curso é para justamente você entender melhor o especial. Não adianta você colocar na mente que somente o visual vai resolver tudo. Não, você vai estar deixando de ganhar, porque você vai estar deixando aí de enriquecer a tua produção. Dá para saber quando é um efeito visual, dá para saber quando é um efeito especial, dá para saber também quando eles se unem. Eles unidos dão resultados excelentes em relação ao espectador. Por que eu falo isso? Porque quando a gente produz, é muito comum que as pessoas, os produtores, né, produzam em relação ao que eles querem, né, somente ao que eles querem, sem levar em consideração qual é o efeito que um efeito vai ter sobre o espectador. Quer dizer, aquilo que você está produzindo, eu estou tentando levar em conta, quer dizer, a gente leva em conta a experiência do espectador. Isso muda muito o jogo. Não é só eu querer colocar um tiro de qualquer jeito, não é só colocar uma maquiagem de qualquer jeito. O pensamento é, que tipo de emoção eu desperto no meu espectador quando eu coloco esses efeitos, quando eu junto esses efeitos. Quando você pensa assim, você com certeza vai deixar de usar, por exemplo, tiros digitais. Isso é uma coisa que eu acho que é muito ruim. É claro que alguns gêneros até te permitem fazer isso, tá? Quando você tem um corte mais rápido, por exemplo, mas em geral, assim, quando você vai trabalhar com ação, por exemplo, cara, isso acaba deixando de enriquecer suas produções. Porque tem soluções que são melhores, tem soluções que são muito mais enriquecedoras para o espectador. E o pensamento da escola é sempre em relação ao espectador. Não adianta eu querer produzir algo porque eu quero e pronto, não. A gente não observa o audiovisual dessa forma, como um objeto para que eu, como produtor, produza as coisas pelo meu prazer apenas. A gente encara como mercado, e como mercado a gente precisa afetar o espectador, a gente precisa fazer com que as pessoas assistam e comentem sobre os filmes que são feitos. E aí a estrutura do jogo muda toda, porque a gente vai levar em consideração, então sim, a experiência do espectador. A gente desenvolveu uma metodologia nossa, só que pegando outras duas para poder realizar esse pensamento e realmente produzir uma metodologia que seja adaptável ao audiovisual,
que a gente uniu? Design Thinking e o MVP. O que é isso? Eu vou te explicar o que é isso, mas você já pode tomar nota, porque se você aplicar isso nas suas produções, no teu modo de produzir efeitos, com certeza você vai sair de um modo mais feito no feeling para algo pensado, algo que tem uma metodologia, que tem um passo a passo, que tem um objetivo e um ponto a chegar. O que é o Design Thinking? É uma metodologia que você vai observar qualquer coisa, na verdade. A gente aplica para qualquer coisa Design Thinking. Mas a gente observa algo a ser produzido que ele vai ter começo, meio e fim. Só que esse começo, meio e fim é dividido aí em 5 etapas. Essas 5 etapas, elas são feitas e refeitas várias vezes até você produzir o efeito que você quer. Então, por exemplo, a primeira etapa aí do Design Thinking é a empatia. É quando você entende o público, entende as referências. Então, quando você vai produzir algo, não é do nada. Você precisa entender qual o público. Por que isso? É diferente você produzir um western, é diferente você produzir um romance, é diferente você produzir uma ação, por exemplo. São públicos diferentes. Então o modo como esses efeitos vão se manifestar vão ser diferentes, sim. Algumas vezes vão ser bem extravagantes, né? Como no Quentin Tarantino, por exemplo. E outras vezes mais simples, mais contidos, como é o caso de novelas, por exemplo, que também acontecem em diversos efeitos especiais. Então a empatia, ela te faz olhar para o público e pensar, ok, ó, esse público ele já está acostumado com um certo tipo de representação. Então eu preciso pegar referências para ter um ponto de partida. Segunda etapa do Design Thinking é quando você define o problema a resolver. Então quer dizer, eu quero fazer um zumbi. Aí esse zumbi vai ser como? Ele vai ser um zumbi já que está muito tempo como zumbi, há pouco tempo como zumbi, esse sangue está mais coagulado, ele está esverdeado, é um homem, uma mulher, ele perdeu um braço já. Você vai começar a pensar assim, esse zumbi, por exemplo, ele passou por essa história. E a partir disso, você define um problema a resolver. Então você define o público, no caso, vamos pegar aí um público que é o público que gosta de filmes de zumbi. E na segunda etapa, você define o problema a resolver. Então o problema é um zumbi desse jeito, né? Um zumbi que passou por uma história, que não tem um braço. Depois disso, a ideação. O que é a ideação? São as ideias. É quando você pega e começa a jogar ideias, né? Pô, esse zumbi ele pode ter uma maquiagem, por exemplo, mais esverdeada, ele pode estar usando um figurino de tal forma, um figurino mais de um garçom de um restaurante, por exemplo. Você começa a ter ideias desse zumbi. Claro que você vai entender o conjunto, vai entender o roteiro e vai definir essas ideias. Depois que você define essas ideias, você vai criar um protótipo. Nessa etapa, você não precisa criar um protótipo definitivo do zumbi, mas você vai fazer testes, né, com o seu possível zumbi e vai criar um protótipo. Então, de repente, esse zumbi mesmo vai acontecer um corte no braço dele e vai voar sangue, por exemplo, né? Então, são efeitos com sangue. Então, você começa lá com a empatia, depois passa pela definição, vai para a ideação e você prototipa. Tá? Esse protótipo ele vai acontecer muitas vezes, você vai fazer com o celular mesmo, né? Você vai testar na sua casa, entendendo a relação entre um celular e uma câmera profissional, qual a diferença entre as duas, você vai prototipar algo menor, algo que não gaste tanto, mas algo que já te dê uma ideia, uma boa ideia de como pode ser esse seu trabalho final. E depois disso, efetivamente, você vai para uma coisa que é um teste melhor, digamos assim, um teste já com uma câmera, né? Isso é importante você entender que às vezes o seu filme vai ter budget para isso, vai ter um orçamento bom para isso, outras vezes não. Então essa etapa é uma etapa importante, mas é uma etapa que você vai ter que ficar de olho se dá para fazer ou não, porque assim, a gente está encarando como um mercado. E um mercado, quando você como profissional vai fazer o teu efeito, você vai ter que direcionar também no teu orçamento uma verba para teste. Tá? Uma coisa é você estar fazendo alguma produção para justamente ter o teu filme final, digamos assim. Outra coisa é você estar testando para fazer um estudo, né, como seria um zumbi, por exemplo. Então esses testes eles são importantes e esses testes finais também, porque é o momento que você vai entender se, olha, o quão próximo da realidade está acontecendo esse meu teste, né? Primeiro uma coisa menor lá, e depois você vai para a parte final, que é o teste, mais ferramentas para te ajudar a entender esse efeito. Se você não faz isso, se você não planeja, separa uma verba para teste, você vai estourar teu orçamento. Se você está trabalhando para algum filme, você vai de repente colocar um valor lá que no final não vai bater as contas. Então você precisa planejar também no teu orçamento a verba para testes, né?
E esses testes, muitas vezes, até as luzes, é importante que você converse aí com o fotógrafo para entender qual vai ser a iluminação da cena, a direção de arte, tá? Quando você trabalha em equipe. Agora, quando você está fazendo o seu filme, por exemplo, é algo mais controlável, mas eu acho sempre que você tem que fazer esse controle sim, senão você vai perder, vai estourar a verba e muitas vezes não consegue nem ter os resultados dos testes com clareza. Então é importante você fazer essas partes do Design Thinking. E isso a gente pega e coloca aqui dentro da escola, junto com o MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. Não adianta eu, na minha carreira em relação aos efeitos especiais, a direção, querer fazer o melhor já, começando com o melhor. Não adianta. Você precisa pegar do começo. Você precisa entender, você precisa errar. Você precisa acertar. Você vai muito mais errar do que acertar, isso é normal. Então você precisa pegar bem no começo, com o seu mínimo produto viável, quer dizer, o que você consegue fazer com pouca verba, mas que você consiga produzir algo bacana. A limitação vai ajudar muito a tua criatividade. Ela vai conseguir se sobressair em relação aos problemas da produção e é aí que o bom profissional ele vai sendo criado, ele vai acontecendo. Não adianta a gente querer fazer o perfeito de começo. Nenhum filme, né, quando você faz um filme que é muito grande, ele não vai ser o perfeito. Até o roteiro ele guia a história, o diretor também ele vai guiando a equipe, a produção também, mas acontecem sempre, é normal, né? Acontecer problemas na produção. É importante sim que você comece bem de baixo, aos pouquinhos, para que você entenda, vivencie os problemas, vai ter mais amostragem para você em relação ao que você resolve e como resolve. A parte de efeitos especiais você vai resolver muito problema, tá? Mas você precisa entender isso para não ter para ter a tua expectativa alinhada realmente, como acontece de verdade. Acho que na verdade a produção audiovisual em geral ela é assim, né? É claro que aqui a gente está focando aí para os efeitos especiais, mas vão acontecer problemas, vão acontecer coisas que vão fugir do teu controle. E aqui é importante você saber quais as possíveis soluções que tem para isso. E aí a gente olhou para o MVP e o Design Thinking e a gente criou a nossa metodologia, tá? Com base neles, sim, porque são ferramentas excelentes. Quando a gente aplica na nossa metodologia, muita coisa às vezes modifica, né? Uma coisa ou outra modifica, na verdade, e a gente precisa aplicar isso no audiovisual, que é o nosso foco aqui, né? Então não adianta eu te mostrar uma metodologia aplicável de repente a produtos somente tecnológicos, quando aqui você vai trabalhar com audiovisual, que também tem tecnologia, mas não é só tecnologia. Tá? Então aqui é importante que você entenda que a nossa metodologia ela acontece com os princípios de teste também, com os princípios do mínimo produto viável, mais aplicados aí às produções audiovisuais. Tá? E a gente espalha, né, algumas técnicas diferentes, porque eu julgo que são as principais técnicas dos efeitos especiais, para que você combine junto ao teu sistema de testes, para que você evolua nesse setor dos efeitos especiais. A nossa grande preocupação, quando a gente criou a nossa metodologia, é realmente colocar algo que o aluno ele consiga ter um contato, consiga praticar e consiga perceber o que são os efeitos especiais e quais as técnicas raras. A gente quis buscar muito técnicas raras de se aprender e mostrar do jeito certo. Mesmo que você busque algo, uma técnica para fazer, às vezes pode ser que você aprenda de um jeito que não é o certo. Então a gente buscou aqui aplicar o jeito certo de cada técnica, tá? Especialmente aí tiros e explosões, que são técnicas que têm um certo perigo, tá? São feitas através de sensores controlados, tá? Que eles podem romper a camiseta, por exemplo, né? Pode acontecer tiro em objeto, tiro em água, né? Explosões em objetos, explosões em água. Mas você tem que ter uma grande atenção, porque são efeitos que tem uma pequena explosão acontecendo, tá? E de contrário do que você pensa, assim, não é caro. Você vai gastar aí R$60 para fazer um efeito desses e olha o que vai acrescentar para o teu filme. Né? Então não é caro, são efeitos relativamente baratos, com fornecedores também baratos, que a gente acaba aí apresentando no nosso curso, esses fornecedores. Aqui é claro, uma aula para você entender esse pensamento, né? Como você realmente constrói os seus múltiplos efeitos. Para você entender na prática como a gente faz aqui na escola, eu vou citar um exemplo que a gente fez aqui, real, tá? Que a gente precisava aqui construir um sistema de lâmpadas e esse sistema de lâmpadas precisava acender aí independentemente as lâmpadas. Em algum momento eu ia explodir
uma das lâmpadas, tá? Primeira fase, qual é? A empatia. A gente precisou entender aí qual o público que ia consumir esse produto, né? Ou seja, qual o gênero que a gente estaria produzindo. E aí a gente definiu que era o terror. E aí buscamos referência. A referência que a gente buscou foi a referência do Stranger Things, que não é um terror, mas o efeito acontecia lá de uma forma bem interessante. Então dá uma olhada na referência do Stranger Things. Repara que as lâmpadas elas acendem e apagam, né? Esse foi o nosso princípio para criar o nosso efeito. Depois disso a gente buscou entender qual o problema. Qual o problema? Com um roteiro que basicamente ele contava a história de um rapaz que foi fazer uma prova e nessa prova, a cada resposta, ele havia feito um pacto e nessas respostas ele partia para um mundo paralelo e esse mundo paralelo as lâmpadas davam as respostas aí de múltipla escolha para ele. Então tinha as letras de A a E, A, B, C, D, E. Então é como se o outro mundo desse as respostas para ele em cada lâmpada, tá? Então eu precisava naquele momento ter lâmpadas independentes. Então a gente precisou criar um sistema com os fios e com as lâmpadas independentes, como aqui, ó. Repara o seguinte, para ter esse controle das lâmpadas, a gente usou um dimmer aqui. A gente precisou colocar aqui 3 dimmers e esses dimmers eles fariam o controle individual de cada lâmpada. Então, quando a resposta acendesse, eu conseguia controlar aí lâmpada a lâmpada. Então a gente colocou aqui, nosso problema seria, como é que eu faço isso? Como é que eu tenho uma independência das lâmpadas no set gastando pouco? E aí no final do curta ia acontecer uma explosão em uma das lâmpadas, que seria na letra C. Então precisaria preparar a lâmpada da alternativa C para que acontecesse uma explosão. Essa explosão ela poderia ser feita de modo remoto ou através do sistema de fios. A gente optou aqui por fazer para o sistema remoto, ia facilitar bastante a nossa dinâmica. Então a gente pegou aí um sistema de lâmpadas independentes e a gente precisaria realizar aí uma explosão na letra C em algum momento. Então a gente precisou colocar aí um sistema, nesse caso, remoto, de acionamento desse sensor. A gente precisou fazer algumas adaptações no set. Por quê? Porque a gente não podia danificar a parede. E aí a gente tem diversos tipos de sensores para diversos tipos de explosão, para diversos efeitos. E existe um específico que é para o tiro em corpo. O tiro em corpo é o único que tem uma proteção que vai por trás do sensor. Então, embora o mais indicado seria um sensor de explosão de objetos, a gente teve que fazer uma adaptação e utilizou um sensor para tiro em corpo. Construímos o aparato antes da produção e a gente testou a explosão, testou o tamanho, testou, né, se estava funcionando as diferentes lâmpadas e a ligação com os dimmers também. A gente fez esse teste e no pequeno e juntou, tá? Depois disso a gente pôde fazer também a parte de testes efetivamente, não só o protótipo, tá, que foi nessa parte anterior, mas também os testes efetivamente com uma câmera melhor, com soluções melhores. Fizemos, deu certo, partimos aí para o set. E aí lá a gente fez o nosso efeito. Então reparem aí como é feito, como aconteceu o efeito. Tá? Vou colocar alguns recortes, como tem essa independência das lâmpadas e como acontece aí a explosão final. Importante, como a gente trabalharia aí no gênero terror, até a lâmpada a gente teve que pensar qual seria a melhor lâmpada. A mais interessante se tornou aí a lâmpada halógena, tá? Com filamento, porque você colocando numa câmera essa lâmpada no terror, com tudo escuro, fica muito belo você trabalhar com esse tipo de lâmpada. A gente trabalhou com uma lâmpada retrô, no formato pera, com um filamento, uma lâmpada de 40 watts, que já deu conta do que a gente precisava. Deixou uma cena com esse efeito especial acontecendo também bonita, né? Se colocasse qualquer lâmpada, podia ser que não fosse tão interessante assim. Tá? Então a gente decidiu dessa forma. Testamos, passamos por todo o ciclo do Design Thinking, com o MVP também, e produzimos aí o nosso mínimo produto viável que super atendeu o que a gente precisava naquela produção. No curta em si, a gente trabalhou com 3 segmentos aí dos efeitos especiais. Maquiagem, basicamente, a gente trabalhou aí com uma maquiagem do ator, né? Então ele sangrava pela boca. Vou colocar aqui para vocês também algumas imagens, né? Dessa maquiagem. Trabalhamos com efeitos com luzes e com efeitos de explosão. Então, combinando os 3, a gente produziu aí o nosso efeito. Mas entendendo que são setores diferentes dos efeitos especiais que a gente combina para formar algo único. Nos efeitos especiais, as ideias são múltiplas.
Você vai ver que quando você começar a trabalhar e olhar como deve olhar para os efeitos especiais, as ideias são muitas. A gente precisa ter bons curadores de técnicas. Mas quando você entende isso, as soluções elas vêm muito mais fácil, vêm muito mais baratas também, tá? Isso é bem importante. Existe aí o jeito certo e o jeito errado de fazer, tá? O jeito certo ele vai passar por uma metodologia, ele vai passar por um passo a passo. Isso dá confiança não só para você, mas para a equipe. Quando a equipe vê que você tem uma metodologia, que você segue um passo a passo, que você tem um ritual para poder compor seus efeitos, o olhar sobre você também modifica, né? A seriedade acontece de uma outra forma. Não é feito de qualquer jeito, é feito com embasamento. E isso é bem importante. Uma coisa que acontece muito, tá? Eu passei um tempo aí dando aula em faculdades e direto, assim, todos os TCCs finais, né? TCCs são aqueles trabalhos finais. Sempre tinha algum filme que queria muito contar uma história com tiros, por exemplo, né? Ou com efeitos variados. Vou dar o exemplo do tiro. Cara, isso todo mundo faz. Ah, vamos botar um tiro aqui, só que a gente não sabe como fazer. Pode ser que você tenha passado por isso já. Vamos, né, pegar as luzes, tirar a iluminação, deixar uma tela preta e trabalhar com som só. Cara, isso é legal? É legal. Assim, algumas vezes é legal, mas está saturado. Quer dizer, todo mundo faz. Agora, se você quer produzir algo que nem todo mundo faz, não adianta pegar as mesmas técnicas que todo mundo faz. Tá? Tem coisas assim que já está saturada, você precisa botar a mão na massa nas representações, pegar em realmente técnicas diferentes para tornar os teus produtos diferenciados. Senão aquilo que aparentemente é barato, mais barato ainda, né, acaba sendo muito caro, porque de que adianta você produzir um filme que as pessoas vão olhar e vão falar assim, ah, pô, beleza, morno, né? Aí fica mais caro, porque daí você não gastou somente, de repente, R$2.000 para fazer um filme. Você gastou aí R$2.000 para fazer um filme que ninguém vai gostar muito. E tem muita gente criativa. A gente sabe que tem muita gente com muita criatividade. Às vezes o que falta é colocar numa metodologia e é saber as técnicas do jeito certo. Tem 3 erros muito comuns que a gente percebe que acontecem aí com as pessoas que realizam efeitos especiais, que estudam efeitos especiais. Pessoal, primeiro assim, quanto mais você sabe, mais você é cobrado. Já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas também, mais você é chamado e mais você ganha. Então, se você ficar nas técnicas, ou assim, às vezes nem ter técnicas, né, de efeitos especiais que realmente vão fazer teu filme crescer, você vai ficar meio que numa zona comum. Agora, quanto mais você sabe, mais você também vai ser cobrado, mas também mais você é chamado e mais você ganha, tá? Isso é um mercado audiovisual, tá? Você vai ter o seu nome aí aparecendo como produtor de técnicas mais interessantes, vai saber como realmente afetar o público. Sempre o principal é esse, afetar o público. Se você produz algo que não afeta, não adianta. O entretenimento é para isso, não é arte apenas, né? É um negócio, a gente vê o audiovisual como um modo dos estudantes, dos profissionais realmente terem uma vida boa, tanto financeiramente quanto pessoalmente, em relação à satisfação também. Outro erro, achar que é tudo muito caro. Quer dizer, a coisa está tão longe. Você vê produções do Tarantino, como o Django Livre, por exemplo, acha que não, é tudo muito caro. Não é caro. Você vai fazer um tiro em corpo, por exemplo, você vai gastar aí uns R$60 para fazer um tiro. Um fornecedor nacional. E isso é bem interessante. A coisa começa a mudar, o jogo começa a mudar de figura. Você entende que é mais próximo, que é mais viável. E outro erro muito comum é que a gente que trabalha com artes, a gente já foi há um tempo atrás, pode ser que você tenha vivenciado isso, eu vivenciei. Então você olha para a tua área como uma área secundária muitas vezes, né? Então assim, pô, não sei como cobrar, eu posso cobrar? Não, olha, não tem valor isso. Tem medo de cobrar, né? Tem medo de colocar valor no nosso trabalho. Só que a gente tem sim, isso é um erro muito comum. É um trabalho, você consegue afetar as pessoas com múltiplos efeitos, você consegue afetar o espectador de formas diferentes. Isso é rico, não só aqui, como lá fora também. Então esses são 3 erros muito comuns. E o último erro eu vou te falar que é o principal. Quando você entende que os efeitos especiais são uma ferramenta para que você afete um público, para que você desperte emoções diferentes no público, a coisa muda de figura. Você precisa se reconhecer como um produtor de sensações do teu espectador, alguém que colabora com uma das ferramentas do audiovisual e do cinema, que é a produção de sensações. E do teatro também. O teatro também utiliza muito esses efeitos especiais. Tudo que eu estou falando aqui de efeitos
também é completamente aplicável aí ao teatro. Tem muitos alunos aqui da Escola de Efeitos Especiais que são do teatro e aplicam essas técnicas no teatro, e vai muito bem também. Então você tem técnicas específicas aqui que você vai usar no cinema, no audiovisual, no teatro. Isso é completamente adaptável. E eu nem te culpo por não saber, né, do poder dos efeitos especiais. Eu que estou inserido no mercado nacional de ensino, tanto nas universidades quanto no ensino livre, a falta, não ensinam, não mostram como realmente deve ser, nem sabem que dá para fazer. Então você acaba nem sabendo muito porque você não teve essa oportunidade de entrar realmente em contato, de aprender que é possível, aprender que é barato, aprender que dá para fazer, aprender as técnicas certas. Espero que você tenha entendido esse conteúdo, que eu expliquei como uma aplicação prática também em relação aos efeitos especiais, né? O exemplo da lâmpada, como a gente pensa em relação à produção de efeitos especiais. Espero que você tenha gostado, e se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou contar agora um pouco sobre o que é o nosso curso online de efeitos especiais, para que você entenda com mais clareza qual o processo que você, caso se torne aluno da escola, vai passar para ter esses conhecimentos, para ter contato, para produzir, fazer suas produções com efeitos especiais. A gente tem 14 módulos. Nesses 14 módulos você vai aprender diferentes áreas aí dos efeitos especiais. Tiros e explosões, maquiagem e próteses, efeitos com sangue, efeitos com luzes, chroma key, stunts, e a última, que antes não estava nesse curso, eram cursos à parte, mas a gente acoplou definitivamente nesse curso de efeitos especiais, porque a gente acha que ele dá um brilho na nossa metodologia de uma forma muito intensa, que são as experiências práticas. Eu te mostro como faz tudo isso, vários efeitos diferentes no decorrer do curso, e no final eu te mostro aqui, ó, uma produção prática, como acontecem esses efeitos, como na prática a gente pensa, como na prática a gente aplica. Quer dizer, a tua experiência fica muito melhor como usuário, como aluno. Isso é bem importante pra gente. E um bônus que a gente colocou também no nosso curso, que eu acho que é interessantíssimo, que é como você divulga os teus trabalhos no digital. Então, quer dizer, eu não estou olhando você para simplesmente um aluno que vai entrar no mercado de trabalho, eu quero que você tenha condições de divulgar os teus trabalhos na internet. Então a gente colocou como bônus a nossa divulgação digital extrema, quer dizer, para você do audiovisual, eu quero te ensinar como você olha aqui pro mercado, como você se coloca no mercado, que ferramentas você pode usar para ganhar visibilidade no mercado, no teu marketing, tá? Então a gente vai falar sim disso também, é um diferencial nosso, ele vai entrar como um bônus para você, para que você entenda não só como fazer os efeitos, como pensar os efeitos, mas como você se insere no mercado e você tem resultados, né? Aqui, por exemplo, na Escola de Efeitos Especiais, na nossa página no Instagram, a gente aplica completamente isso. Dá uma olhada nos nossos números da escola aqui. A gente afeta muita gente mensalmente. E isso com essa metodologia que eu vou explicar para vocês dentro do nosso bônus. Então é um senhor bônus, né? É um senhor bônus. Você vai ter um curso cheio de técnica que você nunca viu, né? Como se ensina do jeito certo, várias técnicas, e também você vai aprender como você se coloca no mercado, como você usa o meio digital para aparecer no mercado. Isso é fantástico. A experiência no online, ela é diferente da presencial. Então a gente buscou, dentro disso, colocar uma metodologia para que você entenda esse conteúdo no online. Ele não é simplesmente aí um curso que é gravado e colocado de qualquer jeito, não. É pensado para a experiência online. E ela inclui essa infinidade de coisas. A garantia é de 7 dias. A gente libera blocos de módulos semanalmente. Então você vai ter o primeiro bloco de módulos na primeira semana. Dá um tempo de você entrar, testar, ver se realmente é o que você quer. E você pode desistir aí em 7 dias, sem dar nenhuma explicação, tá? Você vai ser livre para testar durante 7 dias, se faz sentido para você ou não. Depois que você compra o curso, o acesso é imediato, então você vai receber lá o seu login e senha e já começa a estudar. Você vai acessar durante 2 anos, é um excelente tempo para você rever e rever e rever quantas vezes você quiser esse curso. Eu vou abrir para vocês aqui como é o curso por dentro, tá? Como é que é a nossa área de membros. Repara aqui, ó, tem bastante aula, tá? Tiros e explosões, maquiagens e próteses, efeitos com luzes, chroma key, estantes, as experiências práticas e nosso módulo bônus.
Então o curso é assim, tem bastante conteúdo. Se você levar com muita seriedade, de 1 a 3 meses você completa o curso. Tem um certificado da escola para você, um certificado EFX, que você, ao completar o curso, você vai receber esse certificado digitalmente. Se você acha que esse é o momento de você investir na sua carreira, de você investir nos efeitos especiais, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Clica no botão aqui embaixo e seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola de Efeitos Especiais. Até mais.